É muito bom, ficou um café todo. Você faz um fresquinho. Mas eu tenho dado pouca, mas imagina. Minha prima falou isso. Está gravado. Ah, é? Registrada para a posteridade. Bom, pessoal, boa tarde. Bom, eu sou o Gustavo, vocês me conhecem. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre acoplamento ventricular arterial, tá bom? É um tema relativamente complexo. Eu tentei deixar o mais resumido ou mais simplificado possível para facilitar a compreensão, tá bom? Bom, inicialmente, qual que é o conceito de acoplamento ventricular arterial? Nada mais é do que a relação entre a função do ventrículo esquerdo, a função do ventrículo, na verdade, e a função do sistema arterial. Quando a gente fala de acoplamento, a gente está pensando que os ventrículos e a rede arterial, elas são anatômica e funcionalmente ligadas, e que existe uma relação em que a carga imposta para a ejeção de sangue, ela tem que ser adequada à capacidade do coração de ejetar o sangue, certo? Esse é um conceito que veio muito da física, na verdade. Quando você pensa em acoplamento na física, você está pensando na transferência de energia de um sistema para o outro com a menor perda possível de energia, seja por dissipação de calor, seja por resistência, e por aí vai. E vocês vão ver que ao longo dessa aula, a base do acoplamento ventricular arterial, a base da avaliação de um acoplamento ventricular arterial adequado é a eficiência energética. É garantir que o ventrículo consiga fazer a sua função e as artérias consigam fazer a sua função com a menor perda de energia possível nesse processo. Bom, qual que é o objetivo da gente estudar isso, né? Primeiro, entender um pouco melhor como que o sistema cardiovascular funciona, tanto em situações fisiológicas como em situações patológicas. Além disso, tem sido muito estudado como um fator prognóstico, principalmente em pacientes com doença cardíaca, e a gente também consegue entender um pouco melhor as intervenções que a gente faz no paciente na UTI e qual que é o impacto que elas têm lá nesse processo de acoplamento ventricular arterial. Bom, primeiro assim, em relação à função ventricular, basicamente a função do ventrículo é garantir um volume sistólico e um gradiente de pressão adequado, uma pressão arterial média adequada. Essa função ela depende da contratilidade do ventrículo esquerdo, ou seja, do inotropismo, mas ela também está relacionada com a geometria. Então, se eu tenho um ventrículo dilatado, eu posso ter alteração na função ventricular. Se eu tenho um ventrículo muito hipertrófico, eu também posso ter alteração na função ventricular. E ela também depende da rigidez, que determina também ali, em parte, essa função. E é importante, vocês vão ver isso ao longo dessa aula, quando a gente pensa em função ventricular, a gente está pensando em uma propriedade do miocárdio que independe da pré-carga. A gente sabe que a pré-carga ela pode modificar a pressão arterial, ela pode modificar o volume sistólico, mas especialmente quando a gente está avaliando função ventricular, a gente quer variáveis que avaliem uma propriedade intrínseca do ventrículo e que não mude de acordo com a pré-carga, mesmo que a pré-carga modifique o débito cardíaco ou a pressão arterial. Em relação à função arterial, bom, a função das artérias é acomodar aquele volume sanguíneo que foi ejetado pelo ventrículo, bem como acomodar um gradiente de pressão e distribuir isso para os demais órgãos, certo? A gente sabe que existem vários tipos de artérias, então a gente tem inicialmente a aorta, que é uma artéria elástica, que ela consegue se acomodar e meio que armazenar o sangue e depois na sequência recolher e transferir esse sangue para as demais artérias. A gente tem artérias musculares que vão funcionar realmente só como conduítes, né? E a gente tem as arteríolas, os capilares mais distais, que vão ser os principais responsáveis pela regulação do fluxo sanguíneo nos tecidos. E existem propriedades diferentes ao longo dessa árvore arterial que vão ser determinantes da função arterial normal. Antes de eu falar um pouco dessas variáveis, eu só fazer uma mini revisão de física, porque tem vários termos de física que eu vou falar ao longo dessa aula, e que pelo menos para mim, antes de eu fazer essa aula, era meio confuso.
Então, quando a gente fala de impedância, a gente está falando de uma pressão dividido por um fluxo, né? Quando eu falo de impedância aórtica, é a pressão que é gerada na aorta para um determinado débito cardíaco que está passando por ali numa unidade de tempo. Já elastância, eu estou pensando em pressão dividido por volume. Então, não é um fluxo, é um volume imediato naquele momento. Complacência é o contrário da elastância, né? Complacência a gente vê muito em ventilação mecânica. Ou se a gente pensar que uma artéria é muito complacente, ela acomoda muito volume com pouca pressão. O contrário também é verdadeiro. Se uma artéria tem uma elastância muito grande, significa que ela rapidamente aumenta a sua pressão para um volume muito pequeno. E a resistência, ela tem relação com o gradiente de pressão dividido por o fluxo. Então, quando eu penso em resistência, eu tenho pressão no ponto A menos a pressão no ponto B, dividido pelo fluxo de sangue que foi do ponto A para o ponto B. Então, mais para a gente ter esses conceitos bem frescos na cabeça, porque ao longo da aula a gente vai ficar repetindo várias vezes esses termos. Então, pensando na função do sistema arterial, existem vários componentes que determinam a função arterial. Esses componentes, eles meio que se localizam em regiões diferentes do sistema arterial. Então, o primeiro componente, vamos dizer assim, que gera uma resistência à ejeção do sangue é a impedância própria da aorta, que é a capacidade da aorta de conseguir acomodar aquele volume com uma variação X de pressão, certo? Se a impedância aórtica está aumentada, rapidamente ela chega na pressão máxima, ou seja, ela não consegue distender e acomodar lentamente o sangue. Então a gente está falando de uma aorta que é mais rígida. Se a impedância aórtica é baixa, significa que ela consegue distender bem, acomodar aquele volume de sangue com pouca variação de pressão. A gente tem também a resistência vascular sistêmica, que vai ser determinada principalmente pelas arteríolas, pelas ramificações mais distais da árvore arterial, e que quanto maior for a resistência, maior vai ser a oposição à ejeção de sangue. E a gente tem também o efeito das ondas refletidas. Então, a gente sabe que quando o volume sistólico chega na aorta, isso gera uma onda de pulso, e essa onda de pulso ela é transmitida de forma anterógrada. Cada vez que essa onda de pulso ela se choca em alguma bifurcação ou em algum estreitamento da árvore arterial, você gera uma onda refletida. Então, além de uma onda anterógrada, você tem uma onda de pulso retrógrada, que volta em direção ao coração. E ao longo dessa aula a gente vai ver que isso tem implicações, tanto em situações fisiológicas quanto em situações patológicas. Bom, não existe uma única forma da gente estudar o acoplamento ventricular arterial. Na verdade, existem várias formas da gente avaliar esse processo, mas a forma mais clássica presente na literatura é a partir da avaliação da curva PV, da curva pressão-volume do ventrículo esquerdo. Acho que todos vocês já tiveram a oportunidade de ver ou de analisar uma curva PV, mas basicamente é uma curva em que a gente consegue descrever os eventos do ciclo cardíaco e a partir dessa curva a gente consegue estimar a função ventricular, a função arterial e consegue também avaliar um pouco do gasto energético do coração. Então, só para relembrá-los, né, essa é uma curva PV clássica. Inicialmente aqui a gente tem a abertura da válvula mitral, o enchimento do ventrículo durante a diástole. Nessa fase, o ventrículo é muito complacente, então ele acomoda o volume com pouca variação de pressão. A gente percebe que a pressão dentro do ventrículo fica bem baixa, a despeito do volume estar aumentando. A partir daqui começa a sístole, eu tenho uma fase inicial de contração isovolumétrica, em que eu aumento a pressão, mas a válvula aórtica ainda está fechada. A partir do momento que a pressão intraventricular supera a pressão aórtica, eu passo a ter a ejeção ventricular, em que eu começo a esvaziar o ventrículo, mantendo a pressão dentro da câmara cardíaca aumentada, até que nesse ponto aqui, que é o PACE, que é a pressão no final da sístole, ou end systole pressure, né? A partir desse ponto aqui, a minha válvula aórtica fecha e rapidamente eu tenho um relaxamento do ventrículo com redução da pressão intraventricular. Num primeiro momento, esse relaxamento ele é isovolumétrico, até que a válvula mitral abre de novo e você reinicia o ciclo cardíaco, certo? Aqui dá para perceber que o volume sistólico ele vai ser a diferença entre essas duas linhas. É basicamente o volume que entrou durante a diástole e que saiu durante a sístole, né? Então, quanto mais largo for a curva PV, maior o volume sistólico, certo? Bom, como que eu consigo avaliar a função ventricular e a função arterial usando a curva PV? Bom, a partir do cálculo, da estimativa, na verdade, da elastância arterial e da elastância ventricular, tá? Então,
Para fazer essa estimativa, na verdade isso surgiu de um modelo em que você pegava um coração isolado e você ia submetendo ele a variações de pré-carga. E o que eles foram vendo é que, à medida que a pré-carga ia aumentando, a curva PV ela ia desviando para cima e para a direita, de forma que você conseguia fazer uma relação relativamente linear no final da sístole e no final da diástole, que é a chamada relação pressão-volume no final da sístole e relação pressão-volume no final da diástole. Dá para perceber que, independente da pré-carga, essa relação no final da sístole ela é relativamente linear, e ela tem uma correlação direta com a função ventricular. Quanto maior for a contratilidade do ventrículo esquerdo, mais inclinada, né, mais em pé, vamos dizer assim, vai ficar essa reta. Quanto pior for a função do ventrículo esquerdo, mais deitada vai ficar essa curva. E, a partir daí, surgiu a ideia de avaliar a elastância ventricular na curva PV. Então, a gente basicamente usou, não é bem o slope da curva, mas o slope dessa reta, né? Isso, dependendo da forma que você está usando para avaliar, você pode partir ou do zero ou do volume não estressado do coração, que é meio difícil medir o volume não estressado. E o que a gente está calculando aqui, o que a gente está medindo aqui, na verdade, é a elastância máxima do ventrículo. Ou seja, a capacidade máxima do ventrículo de gerar pressão e de ficar o mais vazio possível. Quanto maior for a elastância, maior vai ser o gradiente de pressão gerado e mais vazio o ventrículo vai ficar no final da sístole. Então, mais eficiente ele vai ser, certo? E como eu falei para vocês, essa é uma variável que ela é independente da pré-carga. Então, independente da pré-carga, a inclinação da curva vai ser a mesma. Matematicamente, a gente pode calcular a elastância ventricular dividindo a pressão no final da sístole pelo volume no final da sístole, certo? Mostrando no gráfico, isso fica um pouco mais fácil de entender. Então, aqui é uma reta que sai, nesse caso aqui saiu do zero, e ela passa pela pressão no final da sístole. E aí a gente consegue perceber que quanto maior for essa pressão e quanto menor for esse volume, mais inclinada, mais direcionada para a esquerda essa curva vai ser. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, um paciente normal. Aqui do lado, um paciente que está recebendo dobutamina. Então, a elastância ventricular aumenta, e a gente percebe que a curva inclina mais para a esquerda. E aqui um outro exemplo, o paciente recebendo o esmolol, como aqui a contratilidade ventricular cai, você vê que o ventrículo ele gera menos pressão e o volume no final da sístole fica maior. Então, a elastância ventricular diminui, significa que a contratilidade ventricular, a função ventricular, está reduzida. Da mesma forma, nessa mesma curva PV, a gente também consegue estimar a elastância arterial. Aqui, na verdade, é uma estimativa, é uma aproximação, né? Não é bem um cálculo, mas é uma aproximação que ela é baseada num modelo matemático, que é esse modelo de Windkessel. Eu trouxe uma figurinha aqui só para exemplificar para vocês como é que é esse modelo, mas esquece. E o que importa é que, assim, essa aproximação ela pode ser realizada traçando uma linha que vai do volume no final da diástole para a pressão no final da sístole. É uma linha que vai meio que no sentido oposto da elastância ventricular. Matematicamente, a gente consegue calcular essa elastância dividindo a pressão no final da sístole pelo volume sistólico, certo? E, como eu falei, ela é uma aproximação, então ela não é uma medida direta da elastância, da impedância própria da aórtica, da resistência vascular periférica, mas, na verdade, ela é como se fosse uma aproximação de todos os componentes que se opõem à ejeção ventricular, certo? Exceto as ondas refletidas. Esse modelo de Windkessel, ele não leva em consideração as ondas refletidas, isso é uma das principais limitações da avaliação de função arterial usando a elastância arterial. Olhando no gráfico, o que a gente vai ter é isso aqui, uma linha que sai do volume diastólico final em direção à pressão no final da sístole, certo? E aí a gente percebe que se a minha elastância arterial ela aumenta, significa que para o mesmo volume sistólico, eu tenho uma pressão mais alta na aorta, por exemplo, no sistema arterial. Ou eu tenho a mesma pressão para um volume sistólico menor. Então aqui, por exemplo, se eu der fenilefrina para o paciente, que é um potente vasoconstritor, eu vou ter uma pressão mais alta no final da sístole para o mesmo volume sistólico. Significa que a minha elastância arterial, ela aumentou. A oposição, a carga imposta ao ventrículo para ejetar sangue aumentou. Por outro lado, se eu der um vasodilatador para o paciente, como o caso aqui nitroprusiato, eu vou ter um volume sistólico maior
com uma pressão menor no final da sístole. Então, a minha elastância arterial ela vai cair. Significa que a oposição à ejeção ventricular ela também vai diminuir. Certo? Bom, uma vez que a gente consegue avaliar a elastância arterial e a elastância ventricular, como são duas variáveis que estão com a mesma unidade, fica relativamente simples eu fazer uma avaliação de acoplamento ventricular arterial. Basta eu fazer a razão entre a elastância arterial e a elastância ventricular. A elastância ventricular ela aparece como EES, que é End Systole Elastance, seria a elastância no final da sístole. Mas é o equivalente da elastância ventricular, né? Basicamente, o acoplamento ventricular arterial ele vai ser uma relação entre a elastância arterial e a elastância ventricular. Colocando isso de forma um pouco mais, menos matemática, mais do nosso dia a dia, a carga imposta pelo sistema arterial, o acoplamento ventricular arterial ele vai ser uma relação entre a carga imposta pelo sistema arterial dividido pela carga, vamos dizer assim, efetiva gerada pelo ventrículo. Seria mais ou menos isso. Certo? No gráfico que a gente vai ver, é isso aqui, a elastância ventricular e a elastância arterial, certo? Além disso, como eu falei para vocês, a curva PV, ela permite a gente fazer um pouco também da avaliação de gasto energético do coração, certo? Então, se a gente pegar a curva PV propriamente dita, a relação pressão-volume no final da sístole e a relação pressão-volume no final da diástole, a gente consegue montar esse gráfico, que basicamente é o gráfico do trabalho cardíaco. Lembra da física? Trabalho é força vezes deslocamento. Aqui é como se a força fosse a pressão e o deslocamento fosse o volume. Então, essa área aqui, ela é equivalente ao trabalho cardíaco, certo? Ela tem, inclusive, uma correlação muito boa com o consumo miocárdico de oxigênio, avaliado por outras ferramentas. E aí, desse trabalho, o trabalho que está aqui dentro da curva PV é chamado de trabalho sistólico. É o trabalho gerado pelo coração que efetivamente foi revertido em volume sistólico. Enquanto que esse trabalho que está aqui fora da curva PV, ele é chamado de energia potencial. Foi trabalho que foi realizado pelo coração, mas que não se reverteu em volume sistólico. Então é como se fosse uma energia desperdiçada, vamos dizer assim. E aí, o coração ele é tão mais eficiente quanto maior for a relação entre o trabalho sistólico e o trabalho total, e a soma desses dois, certo? Bom, uma vez que a gente tem essa ideia, então, de avaliação bioenergética baseada na curva PV, a gente consegue entender um pouco melhor o que seria um acoplamento ventricular arterial normal, tá bom? Então, matematicamente, se eu tiver uma relação EAS igual a 1, ou seja, se a carga apresentada pelas artérias ela for igual ao trabalho realizado pelo miocárdio, eu vou ter o máximo de trabalho sistólico possível. Isso matematicamente falando. Isso dá para a gente ver aqui por essa primeira relação aqui, com a elastância arterial aqui e a elastância ventricular aqui. Eu vou ter o máximo trabalho sistólico. Porém, a gente tem alguns estudos que mostram que o nosso coração, ele prioriza eficiência energética. Então, em situações fisiológicas, a tendência é a nossa relação EAS ficar menor que 1. Né? Isso, normalmente, é em torno de 0,6, 0,7, mas, matematicamente falando, você teria a máxima eficiência energética com uma relação de meio. Quer dizer, se a carga imposta for metade do que a capacidade do ventrículo de ejetar o sangue, você teria a melhor relação entre trabalho sistólico e o trabalho total realizado pelo coração, certo? Então, assim, o nosso coração, ele maximiza a eficiência energética. O contrário também é verdadeiro. Se eu começo a ter uma elastância arterial maior que a elastância ventricular, o que vai acontecer é que ou eu vou ter uma redução do volume sistólico, ou esse volume sistólico ele vai se manter, mas às custas de uma perda de eficiência energética. Vocês vão ver, eu vou mostrar isso em alguns exemplos mais para frente, mas eu posso até manter o meu volume sistólico, mas eu vou ter mais trabalho desperdiçado para conseguir manter esse mesmo volume sistólico. E por isso que eu falo de uma perda do acoplamento ventricular arterial, porque eu tenho perda de eficiência energética. Certo? Dúvidas até aqui, gente? Não?
Bom, Eu só entendi um pouquinho de onde é a origem da linha da elastância final. A origem da linha da elastância ventricular é no zero ou no volume... ou no volume não estressado, V0. Aqui, é que no gráfico lá ele sai meio que antes do atrito. Ele vai antes do... Mas normalmente sai daqui, do volume diastólico final. Porque matematicamente vai ser essa pressão dividido por esse volume. Mas realmente nesse gráfico ficou diferente. Mas você vai ver que tem outros gráficos mais pra frente que ele sai certinho, ó, aqui, por exemplo. Sai certinho aqui do volume diastólico final. Bom, como que a gente pode avaliar isso à beira-leito, né? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, de curva PV, elastância ventricular, elastância arterial, foi obtido a partir de avaliação invasiva, de cateterismo cardíaco com medida direta da pressão intraventricular e do volume cardíaco, certo? Só que, apesar de ser o padrão ouro, isso é um método invasivo, é um método pouco disponível e nem pouco prático para a gente utilizar na UTI. Então, existem algumas formas não invasivas de a gente fazer essa avaliação de elastância arterial e de elastância ventricular, que são as formas que são utilizadas a maioria das vezes nos estudos com pacientes, certo? Então, basicamente, para eu medir a elastância ventricular, eu posso dividir a pressão no final da sístole pelo volume no final da sístole. A pressão no final da sístole eu posso estimar, tem várias equações, mas a que eu mais encontrei nos trabalhos foi essa aqui, de 0,9 vezes a pressão arterial sistólica, sendo essa pressão arterial sistólica obtida a partir de medida braquial com pressão não invasiva, tá? Não invasiva. A maioria dos estudos... Método auscultatório, exatamente. E o volume no final da sístole é bem fácil a gente obter, é só utilizar o ecocardiograma. É igual como faz para o método de Simpson, que a gente mede o volume do ventrículo na sístole e na diástole, aqui você vai medir o volume do ventrículo no final da sístole. Então é relativamente simples, só que aqui é uma forma que tem muitas limitações, porque o volume no final da sístole ele não é necessariamente constante, a acurácia dessa fórmula aqui, utilizando a pressão braquial, ela é pouco validada, então é simples, mas provavelmente é pouco acurado. Uma outra forma de medir a elastância ventricular é a partir do método de Shen. O método Shen, ele utiliza uma sequência de equações super tranquilas aqui, né, elevado à quarta, elevado à quinta, elevado à sétima. Basicamente o que ele faz é comparar a média do que foi encontrado ali de pressão sistólica, de pressão diastólica e de volume sistólico com a elastância ventricular média da população. Esse end average aqui, ele é baseado numa normalização para indivíduos saudáveis. Essa forma que eu mais vi em relação a trabalhos clínicos, de calcular a elastância ventricular, mas é zero prático e também é baseado em indivíduos saudáveis, então não sei se a gente consegue extrapolar isso para um paciente crítico, por exemplo. E para a elastância arterial, a forma mais comum que eu vi de calcular ela de forma não invasiva é pegando a pressão no final da sístole, que é obtida por essa fórmula mesmo, e dividindo pelo volume sistólico. O volume sistólico ele pode ser calculado tanto pelo VTI, quanto por monitor de débito, enfim, uma medida relativamente acurada de volume sistólico. A gente sabe que essa relação aqui ela vai ser matematicamente equivalente à elastância arterial. Em termos de unidade, a elastância ela vai ficar em milímetros de mercúrio por ml, e aí quando eu for fazer o acoplamento ventricular arterial, eu vou ter um índice que não tem unidade, porque as unidades se anulam, certo? Bom, vou mostrar agora alguns exemplos para vocês, para tentar colocar isso na prática. Acho que na prática, aplicando, fica um pouco menos abstrato do que elastância arterial, elastância ventricular, certo? Claro. Porque se é uma razão, né? Isso. ES dividido por EA, é isso? EA dividido por ES. Então, basicamente, é você dividir o volume sistólico pelo volume sistólico final. Perfeito, exatamente. Eu não trouxe isso aqui no slide, que essa fórmula é uma simplificação da simplificação, mas ela é descrita também, inclusive ela tem uma relação com a fração de ejeção. Então, se você considerar
que é no indivíduo saudável, a relação EA-ES é em torno de 0,5, 0,6, quando você colocar nessa conta, você vai ver que isso vai dar em torno de 0,65, que é mais ou menos o equivalente da fração de ejeção considerada normal. Eu acabei não colocando isso na aula, mas é exatamente isso. Tanto que isso é uma limitação desse método, porque ele tem uma correlação muito direta com a fração de ejeção. Então, muitas vezes você vai ter pacientes com acoplamento alterado, mas com fração de ejeção preservada, e a relação EAS ela vai falhar em capturar isso. Né? E o contrário também é verdadeiro. Se o paciente tem disfunção sistólica, ele quase que sempre vai ter perda do acoplamento ventricular arterial, porque isso tem uma relação realmente bem forte com a fração de ejeção. Mas é exatamente isso. Bom, colocando então em alguns exemplos um pouco mais práticos, né? Um paciente, por exemplo, que tem hipertensão de longa data ou durante o envelhecimento, a gente sabe que existe um processo de arteriosclerose, né, de fibrose intimal, hipertrofia de camada média, existe uma tendência das artérias irem ficando mais rígidas. Uma vez que as artérias ficam mais rígidas, especialmente a aorta, você tem um aumento da impedância aórtica. A variação de pressão para aquele mesmo volume sistólico, para aquele mesmo débito cardíaco, vai ser bem mais acentuada, certo? O resultado disso é que você tem uma elevação da elastância arterial, ou seja, a carga imposta pelas artérias para a ejeção de sangue pelo ventrículo vai estar aumentada. Normalmente, isso faria com que o volume sistólico diminuísse. Só que como esse é um processo que acontece lentamente, o que vai acontecendo é uma elevação compensatória da elastância ventricular, que vai sendo mediada por várias vias neuromorais, ativação do sistema simpático, renina-angiotensina-aldosterona, retenção de fluidos, por aí vai. O resultado final é que a elastância ventricular, ela aumenta até se equiparar à elastância arterial e você mantém uma relação EA-ES preservada. Graficamente, isso seria assim. Então, aqui eu teria uma situação normal, vamos dizer assim, certo? E aí, o que acontece? A elastância arterial, ela aumenta, então a minha curva, ela inclina mais para a direita, e em paralelo, a minha elastância ventricular também aumenta para se equiparar e para manter essa relação em torno de 1. Você pode me falar assim, bom, então o acoplamento ventricular arterial se manteve preservado. Só que olha o que acontece com a eficiência energética. Aqui você tem um trabalho cardíaco bem menor do que aqui, então você tem um aumento do trabalho cardíaco e, em paralelo com isso, um aumento do consumo miocárdico de oxigênio. E se a gente pegar uma relação entre o trabalho sistólico e o trabalho total, de uma forma geral, ele tende a ser menor do que numa situação fisiológica. Então, basicamente, você consegue manter uma relação EA-ES preservada, mas às custas de perda de eficiência energética. Certo? Então, por mais que essa relação esteja preservada, você tem alteração do acoplamento ventricular arterial. Por isso que tem alguns autores que eles falam que não basta você medir a relação, você tem que avaliar os dois componentes separados, porque se eles aumentarem de forma concomitante, você pode ainda assim ter uma alteração, e a relação não pegar. Uma outra situação em que a gente tem... aqui só, como eu falei para vocês, o aumento do trabalho miocárdico vai ser acompanhado de uma ativação neurohumoral, e a longo prazo isso resulta em hipertrofia cardíaca, em fibrose e em isquemia, seja por diminuição da oferta ou aumento do consumo. O resultado é um aumento do risco cardiovascular, e parte disso aqui explica a evolução para a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, certo? Então, esse aumento da elastância arterial acompanhado de um aumento compensatório da elastância ventricular, justifica a evolução para a hipertrofia, um coração que vai ficando progressivamente mais rígido, até que num determinado momento o paciente pode começar a ter sintomas de insuficiência cardíaca. Bom, uma outra situação em que a gente tem alteração do acoplamento ventricular arterial é na presença de disfunção cardíaca sistólica, né, de fração de ejeção IC com fração de ejeção IC com fração de ejeção reduzida. Nessa situação, o que vai acontecer é uma redução da elastância ventricular. Eu vou ter um coração que tem uma contratilidade reduzida, consequentemente, ele vai conseguir gerar menos pressão e vai manter um volume no final da sístole maior, certo? O que vai acontecer é que se a minha elastância ventricular diminui, supondo que a elastância arterial se mantenha igual, eu ainda assim vou ter um aumento da relação EA-ES.
o resultado é que eu vou ter uma perda do acoplamento ventricular arterial. A carga imposta para aquele ventrículo vai ser maior do que a capacidade daquele ventrículo, certo? Além disso, qualquer alteração da elastância arterial vai ter um impacto muito maior sobre a função do ventrículo esquerdo do que numa situação em que a elastância ventricular estivesse normal, certo? Graficamente, o que a gente vai ver é isso aqui. Então, aqui eu teria uma situação normal. Aqui o que acontece? Digamos, sei lá, meu paciente teve um infarto, a fração de ejeção caiu de 60 para 30. A função ventricular diminuiu, a elastância ventricular vai diminuir. Supondo que a elastância arterial se mantenha igual, ainda assim eu vou ter uma redução do meu volume sistólico. E o que chama atenção, se eu tiver pequenos aumentos da elastância arterial, eu vou ter reduções ainda mais acentuadas do meu volume sistólico. Então, o impacto, vamos dizer assim, da pós-carga nesse paciente que tem disfunção sistólica acaba sendo muito mais acentuado. Olhando pelo ponto de vista bioenergético, mesma coisa. Aqui eu tenho uma redução da eficiência energética, porque se a gente reparar aqui, se a gente comparar o trabalho sistólico com a energia potencial, a gente vai ver que a relação entre o trabalho sistólico e o trabalho total aqui é muito menor do que aqui. Então, basicamente, nessa situação, o meu ventrículo vai fazer muito esforço, mas ele não vai conseguir vencer a carga que está sendo imposta a ele, porque essa carga é muito maior do que a capacidade dele, e ele vai perder um monte de energia no processo. Uma eficiência energética reduzida. Além disso, a gente consegue utilizar a curva PV para avaliar o impacto das intervenções que a gente faz no paciente que tem IC com fração de ejeção reduzida. Então, por exemplo, se um paciente tem disfunção sistólica, eu posso ligar uma dobutamina, por exemplo, se tem sinais de baixo débito. Né? O que a dobutamina vai fazer? Ela vai aumentar a elastância ventricular. E, em teoria, claro que isso é debatível, mas em teoria a elastância arterial vai se manter relativamente preservada, porque o efeito vasodilatador da dobuta é relativamente pequeno. O que a gente vai observar é que o meu volume sistólico vai aumentar, mas aqui às custas de um aumento do trabalho cardíaco, tanto do trabalho como um todo, como redução da eficiência energética. Porém, olha o que acontece quando a gente vai por um outro caminho. A gente, ao invés de ligar um inotrópico, a gente dá um vasodilatador para esse paciente. A minha elastância ventricular, ela vai continuar baixa do mesmo jeito. Só que a minha elastância arterial, a oposição, vamos dizer assim, a função do ventrículo, vai diminuir. O resultado disso vai ser um aumento do volume sistólico, só que aqui eu tenho menos trabalho cardíaco e eu tenho maior eficiência energética, porque eu vou ter menos energia desperdiçada. Por isso que, via de regra, sempre que possível, a gente prefere vasodilatar do que dar inotrópico. Porque quando eu vasodilato, não apenas eu melhoro o acoplamento ventricular arterial, mas eu diminuo o gasto energético cardíaco, eu melhoro a eficiência energética do coração. Certo? Além disso, como eu falei para vocês, a gente está começando a ter alguns estudos avaliando o acoplamento ventricular arterial como uma variável prognóstica. Então, a gente tem, por exemplo, essa coorte, que foi uma coorte com 466 pacientes, que mediu várias características desses pacientes, eram pacientes com fração de ejeção reduzida, e entre essas variáveis que foram medidas, uma delas foi a relação EA-ES, medida de forma não invasiva. O que eles observaram é que o acoplamento ventricular arterial tinha relação com a classe funcional, com os níveis de BNP, e quem tinha piores valores de acoplamento ventricular arterial tinha maior chance de morrer e maior chance de ser internado por descompensação de insuficiência cardíaca. Então, assim, são poucos estudos ainda. A gente começa a ter um corpo de evidência na literatura sugerindo que o acoplamento, ele também a avaliação do acoplamento também pode ser uma variável prognóstica. Além disso, tiveram algumas pessoas que resolveram estudar isso na sepse, né, numa doença... Você ia fazer uma pergunta? Desculpa. Alguns autores resolveram estudar como que fica o acoplamento ventricular arterial no paciente com sepse, né? O que eles observaram são estudos bem pequenos, mas de uma forma geral, tanto a elastância arterial quanto a elastância ventricular estão diminuídas, certo? Na minha cabeça, quando eu li isso a primeira vez, eu pensei assim, bom, o acoplamento vai estar preservado, porque é um choque com vasodilatação, a elastância arterial ela vai cair e a relação vai ficar baixa. Só que o que foi visto nesses primeiros estudos
bem, estudos pequenos, foi que a elastância ventricular, ela acaba reduzindo numa proporção maior do que a elastância arterial, né? Mas, putz, sepsis não é uma situação hiperdinâmica, não era para a contratividade estar aumentada, mas se a gente parar para pensar só do ponto de vista físico, aqui a gente está pensando em elastância, a capacidade de gerar pressão, né, um volume, mas um gradiente de pressão também, né? Se eu tenho um paciente, aqui é um paciente não sem droga vasoativa ainda, pacientes com sepse, choque séptico, hipotensos, antes de ligar a droga vasoativa. Esse meu paciente séptico, ele até pode gerar um volume sistólico adequado, mas muitas vezes ele não consegue gerar um gradiente de pressão adequado. Se ele não gera um gradiente de pressão, matematicamente, a elastância ventricular dele vai ser baixa, certo? É como se o ventrículo ficasse meio paradão lá e o sangue não saísse do lugar. De forma bem simplória, seria isso. Aqui só para mostrar para vocês, tem uns 2 ou 3 estudos, eu trouxe esse aqui, mas eles são todos estudos pequenos. Esse aqui comparou 25 pacientes com choque séptico versus 25 controles. Eles faziam as medidas imediatamente antes de iniciar a noradrenalina. O que eles viram foi que os pacientes com choque séptico tinham menor elastância arterial, mas a elastância ventricular era bem mais reduzida, proporcionalmente. Isso fazia com que eles tivessem uma relação EAS bem maior, certo? Além disso, a gente tem alguns estudos pequenos associando a perda do acoplamento ventricular arterial com aumento de mortalidade em pacientes com sepsis, e a gente também tem alguns estudos avaliando o efeito de intervenções nessa população. Então, volto a dizer, são estudos pequenos, acho que é bem difícil a gente levar isso para a prática, mas, por exemplo, esse estudo aqui, ele avaliou o efeito de você dar noradrenalina para pacientes com choque séptico. Basicamente, o que ele viu foi que mais ou menos um pouco mais da metade dos pacientes aumentou o débito cardíaco quando recebeu noradrenalina. Ele viu que esses pacientes que aumentaram o débito cardíaco, eles tinham marcadores de acoplamento ventricular arterial alterados. Talvez nessa população específica, em que você tem uma perda do acoplamento ventricular arterial, a noradrenalina, ela consiga, de certa forma, reverter, melhorar esse acoplamento ventricular arterial, e isso resulte em aumento do débito cardíaco. Enquanto naqueles pacientes que tinham acoplamento ventricular arterial preservado, a noradrenalina não teve impacto nem no débito cardíaco, nem nas medidas de acoplamento, certo? Como que a gente leva isso aqui para a prática é muito difícil para mim. Assim, eu li algumas vezes esse estudo e não consigo aplicar isso na prática. Mas é mais para exemplificar para vocês que as intervenções que a gente faz no dia a dia, elas provavelmente têm um impacto no acoplamento ventricular arterial. E tem um outro estudo também, esse aqui não foi em pacientes com choque séptico, mas em pacientes com pós-operatória de cardíaca, que avaliou o efeito de expansão volêmica. E basicamente eles acharam mais ou menos o mesmo resultado. Desses 30 pacientes, 23 eram fluido responsivos, e o que eles viram é que quem era fluido responsivo tinha acoplamento ventricular arterial pior, e quando você deu volume, ele aumentou o débito cardíaco, você melhorou o acoplamento ventricular arterial. E a Flávia está olhando com uma cara assim de, what? Por quê? Quando você dá nora, você não tem, eu achei que tem o ERA aumentar. Aumenta. Mas aí tem um efeito mas o ES, nesse estudo, aumentou proporcionalmente mais. E por isso que você corrigiu. Entendeu? Aí tem algumas coisas. Pode ser que esses pacientes... Algumas coisas, né? Pode ser que esses pacientes tinham... pode ser que alguns pacientes tinham miocardiopatia da sepse, e aí quando você deu nora, você teve algum efeito inotrópico. Por mais que seja pequeno, esse efeito é documentado. Uma outra coisa que pode acontecer, às vezes o paciente estava hipotenso, e a função ventricular estava reduzida porque a perfusão coronariana estava prejudicada. Aí você reverteu a hipotensão, melhorou a perfusão coronariana, o ventrículo conseguiu gerar mais pressão e ficar mais vazio. Então, são algumas alternativas. Mas é que eu realmente ainda acho muito difícil aplicar isso na beira do leito. Pelo menos para sepse. Para IC é bem claro para mim, mas para sepse realmente... Essa questão do volume pressão faz bastante sentido. Apesar de não ser relacionado à carga, indiretamente, o fenômeno de descarga não aumentaria a contratividade se esse paciente tivesse um volume não estressado. Também faz sentido.
parte. Também Então, faz sentido. E se você aumenta o volume sistólico, em teoria, dependendo de como que era o volume diastólico final anteriormente, você pode diminuir o volume sistólico final. Então, acho que são um conjunto de coisas, assim. Mas realmente foi inesperado para mim. Eu achava que o paciente com sepse ia ter uma relação EAS preservada, basicamente porque ele ia ser vasoplégico. Mas parece que tem bem mais coisas do que a gente imagina. De qualquer forma, também são estudos pequenos, assim. Acho que é difícil também a gente pegar um dado de um estudo com 25, com 50 pacientes, um estudo fisiológico, e levar isso para beira-leito isoladamente, sabe? Aqui só para exemplificar o que acontecia quando você dava volume para os pacientes, né? Então, o que acontecia é que você tinha um aumento nos fluido-responsivos, você tinha um aumento do volume sistólico proporcionalmente muito maior do que o aumento na pressão arterial. E aí, como a elastância arterial ela é a pressão dividida pelo volume sistólico, o que acontecia é que a elastância arterial caía e, consequentemente, a relação EA diminuía. Na prática, é como se, quando você desse volume, o paciente respondesse a esse volume, aumentando o débito cardíaco, as artérias conseguissem acomodar mais sangue com a mesma pressão. E aí, por isso, você teria uma melhora do acoplamento ventricular arterial. Mas, novamente, também, meio dados fisiológicos preliminares. Bom, como eu falei para vocês, apesar de esse ser o método mais estudado na literatura, ele tem muitas limitações. Primeiro que a elastância arterial ela é uma simplificação muito grosseira, ela é uma aproximação do que seria realmente a pós-carga, ela não é a soma exata dos vários componentes da elastância arterial. Além disso, ela não leva em consideração as ondas refletidas, o que é uma limitação importante. Existe uma dúvida quanto à acurácia da avaliação não invasiva, considerando que ela não foi validada em grandes estudos. Uma outra limitação aqui, mais relacionada com a elastância ventricular, é que a gente parte do princípio que a relação pressão-volume na sístole, ela é linear, mas isso foi baseado, como eu falei para vocês, em modelos de coração isolado. Então, a gente tem alguns estudos mais recentes que sugerem que talvez em humanos essa relação ela não seja necessariamente linear, certo? E lembrando que a relação EAS ela pode ser falsamente normal, por exemplo, no paciente hipertrófico, paciente hipertenso, apesar de você ter tanto a alteração da elastância arterial quanto a alteração da elastância ventricular. Pensando nessas limitações, cada vez mais tem sido desenvolvidos novas formas, novas ferramentas de tentar avaliar o acoplamento ventricular arterial. E boa parte dessas ferramentas leva em consideração isso aqui, as ondas refletidas. Bom, então assim, o que são essas ondas refletidas, né? Como eu falei para vocês, basicamente são reflexões da onda de pulso que são geradas quando essa onda de pulso anterógrada atinge bifurcações ou estreitamentos da árvore arterial. Na prática, isso faz com que a gente tenha uma onda de pulso anterógrada e algumas ondas de pulso retrógradas. Mas para que isso existe, Luiz? Fisiologicamente, essas ondas retrógradas, elas tendem a retornar para o coração durante a diástole. E elas contribuem para manter a pressão diastólica normal e para manter a perfusão coronariana. Certo? Aqui só então exemplificando para vocês, a gente tem uma onda de pulso, a aorta acomoda, depois ela recolhe, isso gera uma onda de pulso anterógrada. À medida que isso vai batendo nas bifurcações, isso gera uma onda refletida, uma onda retrógrada, que retorna até o coração. Isso, como ela vai retornar na diástole, isso vai fazer com que a pressão diastólica fique um pouco mais alta e a perfusão coronariana fique melhor. O que acontece é que se a minha aorta for muito rígida, imagina um paciente que tem uma impedância aórtica aumentada. A aorta com impedância alta, ela não consegue esticar, acomodar o sangue e recolher. Rapidamente você chega no máximo de pressão para aquele débito cardíaco, porque a impedância é muito alta, e aí a onda de pulso, ela vai passar mais rápido. Não sei se vocês entendem isso. Rapidamente ela chega na sua complacência máxima, vamos dizer assim, no caso na sua complacência mínima, e a partir daí a onda de pulso vai para frente, né? É o mesmo princípio, por exemplo, do tempo de aceleração da pulmonar, que a gente mede no eco. Se a pulmonar tem uma elastância muito alta, rapidamente você vai chegar no pico de velocidade. E o que vai acontecer é que essas ondas refletidas,
ao invés de elas voltarem na diástole, elas vão começar a voltar ainda durante a sístole, porque elas vão ir para frente mais rápido, elas retornam mais rápido. O resultado disso é que você vai ter essas ondas refletidas gerando uma carga adicional ao ventrículo esquerdo no final da sístole, certo? Hemodinamicamente, o que a gente vai observar é isso aqui. Você vai ter um aumento da pressão de pulso, especialmente a pressão de pulso central, você vai ter um aumento da pressão sistólica e um aumento da pós-carga do ventrículo esquerdo. Por outro lado, a pressão diastólica vai diminuir, porque as ondas refletidas vão chegar antes da diástole, e a perfusão coronariana vai diminuir. O que isso aqui lembra a vocês, olhando para essa onda de pulso aqui? Tem algum paciente assim que vocês olham em a cara disso aqui? Não necessariamente. Também não. Mais comum, gente. Dia a dia. AGD, vai. Vozinho hipertenso. Isso é um dos mecanismos que explica a hipertensão sistólica isolada do idoso. É um paciente que tem uma impedância aórtica muito aumentada, uma aorta rígida, velocidade de onda de pulso aumentada, ele vai ter aumento da pressão de pulso, aumento da pressão sistólica, mas com redução da pressão diastólica. É um dos mecanismos pelo qual o paciente muito idoso, ou que tem a aorta muito rígida, os pacientes muito vasculopatas, que têm a aorta toda calcificada, eles têm a pressão sistólica tão aumentada e a diastólica não, certo? Na prática, o que vai acontecer é que eu vou ter uma carga a mais para a ejeção ventricular. Então lembra, a gente está falando de acoplamento ventricular arterial. A ideia é que a carga representada pelas artérias seja adequada à capacidade do ventrículo. Se eu tiver uma carga a mais aqui, o que vai acontecer é que ou o meu volume sistólico vai cair, ou o meu ventrículo vai ter que trabalhar mais para conseguir vencer essa carga adicional. E na maioria das vezes é isso que acontece. Você tem a ativação daqueles mesmos mecanismos neuromorais que eu comentei anteriormente, isso vai gerar um remodelamento cardíaco e vai fazer com que, pelo menos a médio prazo, o ventrículo aumente a sua função e consiga manter um volume sistólico adequado. Só que a longo prazo isso vai gerar remodelamento do ventrículo esquerdo, hipertrofia, fibrose e disfunção miocárdica. E além disso, pensa que essa aorta ela vai ficar recebendo um volume grande com uma pressão grande. Então isso vai gerar um estresse também na parede da aorta, e isso também a longo prazo vai fazer com que a aorta vá ficando mais rígida. Então é um ciclo que fica se realimentando. E hoje em dia, a base do conhecimento que a gente tem da fisiopatologia de IC de fração de ejeção preservada é isso aqui. Bom, pensando nessas ondas refletidas, foram surgindo alguns métodos para tentar avaliar o impacto delas no acoplamento ventricular arterial. E desses, eu acho que o mais famoso é a velocidade de onda de pulso. Nada mais é do que a velocidade com que a onda de pulso trafega pela rede arterial. É relativamente simples de medir a velocidade de onda de pulso. Isso é medido de forma não invasiva, utilizando um aparelho, um tonômetro, que avalia a onda de pulso na carótida e na femoral. E aí você mede a distância de um medidor para o outro e o tempo que demora da onda de pulso ir da carótida para a femoral. Se você tem a distância e o tempo, você tem a velocidade da onda de pulso. De forma não invasiva, praticamente em tempo real, né? Como eu falei para vocês, a velocidade de onda de pulso ela vai aumentar quando as artérias forem mais rígidas. É um marcador principalmente de rigidez arterial, principalmente relacionado à impedância própria da aorta, certo? Mas a gente tem alguns estudos mais recentes que sugerem que a relação entre a velocidade de onda de pulso e o global longitudinal strain seria mais acurada do que a relação EA como ferramenta prognóstica para pacientes com insuficiência cardíaca. O global longitudinal strain, acho que vocês já ouviram falar, né? Calculado com speckle tracking, pelo ecocardiograma. Não. É uma ferramenta, o ecocardiograma tem uma ferramenta um pouco mais recente que chama speckle tracking, que é como se fosse um mapeamento da movimentação das paredes miocárdicas. E aí você dá uma nota, vamos dizer assim, para a movimentação dessa parede. E aí o que ele faz? Você faz uma imagem com eco, coloca lá o modo speckle tracking, ele mapeia o quanto que a parede se movimenta, ele consegue dar uma pontuação. Aí você consegue extrair vários dados desse método, mas o mais acurado, vamos dizer assim, é o Global Longitudinal Strain, que seria a deformação longitudinal global, seria isso, né?
Tem alguns estudos, eu acabei não colocando aqui, mas tem alguns estudos mais recentes que mostram que essa relação, ela provavelmente é mais acurada que a relação EA, como um fator prognóstico para pacientes com disfunção cardíaca, principalmente disfunção sistólica. Desculpa, principalmente disfunção diastólica. Que é a situação em que a relação EA ela é menos acurada porque ela pode ser normal. Só exemplificando para vocês, seria mais ou menos isso aqui. Eu tenho um tonômetro na carótida, um na femoral, eu tenho a distância entre os dois sítios, e aí eu tenho o tempo, aqui a onda de pulso chega primeiro, porque está mais perto do coração, e aqui ela chega depois. Eu sei o intervalo de tempo, eu sei a distância, eu consigo calcular a velocidade da onda de pulso. Tá? Um outro índice que também pode ser utilizado para avaliar o efeito das ondas refletidas é o Augmentation Index, que nada mais é do que o aumento na pressão de pulso gerado pelas ondas refletidas, certo? Isso pode ser avaliado tanto de forma invasiva, a partir do cateterismo esquerdo, como de forma não invasiva, pelo mesmo método de tonometria, que é utilizado para avaliar a velocidade de onda de pulso. E, basicamente, esse Augmentation Index ele vai ter uma relação com a minha pós-carga e com o trabalho miocárdico, da mesma forma que a gente já comentou naquele slide anterior, certo? Exemplificando, seria isso aqui. Eu tenho uma onda de pulso, aqui seria a minha pressão de pulso normal, só que no final da sístole eu tenho a onda refletida, e isso leva a uma segunda onda, um aumento da pressão de pulso. E o meu Augmentation Index vai ser o quanto que essa pressão de pulso aumentou, dividido pela pressão de pulso como um todo. Certo? Uma outra forma também da gente avaliar o acoplamento ventricular arterial, levando em consideração as ondas refletidas, é através da curva de pressão-fluxo. Assim, eu coloquei aqui mais para citar para vocês, porque isso é bem mais complexo que a relação, que a curva PV, e aí ia ficar muito extensa a aula, mas é mais para vocês saberem que é um método que é possível. Nesse caso aqui, a gente faria uma curva incluindo a pressão no ventrículo ou na aorta e o fluxo através do ventrículo ou na aorta. No caso aqui, a pressão foi medida invasivamente, através de cateterismo, e a pressão foi medida de forma não invasiva pelo VTI da via de saída. E aí você consegue plotar essas duas curvas, e você vai ter uma curva mais ou menos assim. E assim, bem resumidamente, mas bem resumidamente, se você aumenta a pós-carga, se você aumenta o obstáculo, vamos dizer assim, que as artérias fazem para a ejeção ventricular, você vai ter um aumento da pressão e uma redução do fluxo. Então você vai ter um distanciamento dessas duas curvas. E aquele mesmo software que faz a tonometria, que mede o Augmentation Index, ele também consegue avaliar isso de forma um pouco mais precisa, ele consegue inclusive separar matematicamente, aí tem várias equações que eu não vou entrar no mérito aqui, porque até eu tive dificuldade de entender, mas basicamente ele consegue separar o que é a impedância própria da aorta, o que é feito de ondas refletidas, ele consegue te dar os vários componentes para você tentar dissecar ali aonde que é o problema do paciente. É onda refletida, impedância aórtica, resistência periférica, certo? Bom, por fim, tudo isso que a gente falou se aplica muito bem ao ventrículo esquerdo, mas a gente tem vários trabalhos hoje em dia na literatura avaliando o acoplamento ventricular arterial do lado direito do coração, né? A gente sabe que várias condições que acontecem na UTI podem levar a um prejuízo na função do ventrículo direito ou da artéria pulmonar. Caso, por exemplo, sepse, infarto, pior de cirurgia cardíaca, poderiam diminuir a função do ventrículo direito, enquanto situações como o ARDS ou como o TEP poderiam alterar a função da artéria pulmonar. E assim como a gente viu para o lado esquerdo, para o lado direito, o acoplamento ventricular arterial também tem uma relação direta com eficiência energética. Se você tem uma perda do acoplamento ventricular arterial, quer dizer, se a carga imposta pela artéria pulmonar é maior do que a capacidade do ventrículo, das duas uma. Ou você vai reduzir o débito cardíaco, ou você vai reduzir a eficiência energética. Você pode até manter o débito cardíaco, mas às custas de uma perda de eficiência energética, do mesmo jeito que a gente viu nos slides anteriores em relação às câmaras esquerdas. Em relação à avaliação, você pode utilizar a relação EAS do ventrículo direito de forma invasiva, mas o que eu encontrei na literatura assim, mais comumente utilizado seria uma mistura de métodos invasivos e não invasivos. E aí não tem uma relação matemática tão forte aqui. A ideia aqui é você ter uma ferramenta para dizer como o ventrículo está, ter uma ferramenta para dizer como que a artéria pulmonar está,
e avaliar, fazer um match, vamos dizer assim, entre essas duas funções. Por exemplo, para avaliar o VD, eu posso usar o próprio débito cardíaco, o índice cardíaco, eu posso utilizar a pressão arterial direita, vulgo PVC, eu posso utilizar de forma não invasiva o TAPS e a onda S', por exemplo. E para avaliar a artéria pulmonar, eu posso fazer isso de forma invasiva, calculando a resistência vascular pulmonar, mas também posso fazer isso de forma não invasiva. Exemplos, tempo de aceleração da pulmonar ou a presença ou ausência de NOT, certo? E aí o que você vai fazer, aqui eu tirei um dos trabalhos desses que avaliou o ventrículo, é comparar aquelas duas variáveis que você considerou para avaliar cada uma dessas estruturas. Então aqui, por exemplo, esse autor, ele usou a resistência vascular pulmonar para avaliar a função arterial e o TAPS para avaliar a função ventricular. Nesse primeiro cenário aqui, eu tenho uma resistência baixa com um TAPS baixo barra normal. Basicamente aqui, a carga imposta é pequena, o esforço que o ventrículo faz é pequeno. Seria a situação ideal, vamos dizer assim. Na situação B, eu tenho uma carga aumentada, quer dizer, eu tenho uma resistência vascular pulmonar aumentada. Só que o meu ventrículo ele conseguiu aumentar a sua contratilidade para compensar isso. Então, eu mantenho uma relação adequada, só que aqui, claramente, o meu ventrículo vai estar fazendo mais esforço. Então, provavelmente aqui o meu acoplamento ventricular arterial vai estar preservado, mas às custas de perda de eficiência energética. Essa terceira situação, C, seria a pior, que é aquela em que você tem uma carga aumentada, né, quer dizer, uma resistência vascular pulmonar aumentada, com um ventrículo que tem uma função reduzida. Aqui, claramente, existe uma perda do acoplamento ventricular arterial, e a redução aqui, a consequência aqui vai ser redução do débito cardíaco ou perda de eficiência energética. Por fim, penúltimo slide da aula. A grande dúvida que eu tenho foi aquilo que eu falei para vocês. Como traduzir isso para a beira do leito? Porque, assim, é bem claro para mim a questão do racional fisiológico, de entender por que dá dobuta, por que dá nipride, por que vasodilata paciente com IC, como que funciona a evolução da IC de fração de ejeção preservada, mas as evidências que a gente tem para usar isso à beira-leito para guiar tratamento, elas são muito limitadas. Assim, a gente vai vasodilatar um paciente com insuficiência cardíaca, a gente se guia pela pressão, pela perfusão, pelo débito. A gente não tem estudo na literatura falando assim, eu vou medir a relação EA-ES, e aí eu vou vasodilatar até chegar numa relação normal. Não tenho evidência para isso. E além disso, são ferramentas que o uso delas não é rotineiro na UTI. Na verdade, para ser bem franco com vocês, boa parte das coisas que eu mostrei nessa aula, eu aprendi para fazer essa aula, porque eram coisas que eu nunca tinha parado para ler antes. Entendeu? Então, acho que ainda é muito difícil a gente aplicar isso de forma mais direta à beira-leito. Mas isso é uma tendência na literatura. Assim. Isso é um tema que está sendo cada vez mais estudado. A gente tem agora cada vez ferramentas menos invasivas e talvez mais acuradas. E é bem provável que num futuro não tão distante, isso comece a ser integrado de forma mais efetiva, vamos dizer assim, na nossa prática diária. Até o momento, o que a gente precisa são de mais estudos, e o que a gente usa esse conhecimento é mais para entender o racional fisiológico em situações normais e anormais. Bom, resumindo então, o acoplamento ventricular arterial ele pode ser entendido como uma integração entre a função ventricular e a função arterial. Essa integração, né, esse acoplamento, ele visa sempre maximizar a eficiência energética. Então, o objetivo final é sempre gastar o mínimo de energia possível, ter o mínimo de energia desperdiçada possível. A forma mais clássica de avaliar o acoplamento é a partir da curva PV, medindo a elastância arterial e a elastância ventricular. Porém, a curva PV ela não avalia o efeito das ondas refletidas, e para isso a gente tem tido várias ferramentas mais novas que levam essa variável em consideração. Diversas condições clínicas podem alterar o acoplamento ventricular arterial, tanto em pacientes com doença cardíaca como em pacientes com outras doenças, como sepsis, e a gente precisa de mais estudos para efetivamente colocar isso na beira do leito, para efetivamente integrar isso na nossa prática clínica diária. É isso, pessoal. Dúvidas? Oi? Como? Foi gravado.
A da tal da Liga da O Marcelo falou que se alguém perguntar vai sair o áudio. Será que sai? Não, mas aqui, olha, que eles mandam inscrito no chat. Vamos descobrir. Bom, se o pessoal tiver alguma pergunta, digita aí, por favor. Ah, é no chat aqui? Desculpa. Vou dar aula, a primeira. Tem uma conversa ali embaixo, que é o Perceberam que eu sou um velho numa carcaça de novo, né? Eu tô quase igual o Leandro. Vocês ficam me chamando de Luizinho, agora até as técnicas de enfermagem elas passam no corredor. E aí, Luizinho? E aí, pessoal, dúvidas? É um tema, eu achei particularmente complexo, assim, eu tive que ler bastante tempo para me sentir seguro para falar disso, sabe? Praticamente. Luiz, muito bom mesmo. É bem complexo, a gente vai ter que ver algumas vezes, eu acho, ainda para digerir todas as informações. Eu já li uma vez o Cardiac Power, mas eu nunca, assim, foi uma vez eu não entendi, não fui a fundo, assim. Tem alguma coisa a ver o Cardiac Power com aquele gasto energético? Eu te confesso que eu desconheço, mas provavelmente tem relação, assim. O gasto energético ali, ele tem uma correlação muito boa com o consumo miocárdico de oxigênio, avaliado com PET-CT ou com ressonância funcional, entendeu? Agora eu desconheço, eu realmente não encontrei nenhuma menção a Cardiac Power durante os trabalhos que eu li, mas realmente eu desconheço. Não sei se o Marcelo, se o Bruno, depois eles têm algum trabalho sobre isso. E aí, meninos? Alguma coisa a mais, gente? Então, como diria o professor, vamos almoçar, pessoal.